Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História. Vem comigo ver o tema da nossa aula. A aula de número 5 tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o detalhamento: revolução industrial, transformações nas formas de produção, a exploração da mão de obra de homens, mulheres e crianças. Então vamos lá tratar de um tema muito importante que modificou as relações sociais e econômicas. Vamos falar de revolução industrial. E para isso, a gente vai se transportar para um cenário muito importante. Então, nós estamos aqui em um ambiente diferente. Estamos aqui num ambiente que representa uma fábrica têxtil do século XIX. Essa gravura, ela representa operárias em uma fábrica de 1834. E observem aqui no nosso cenário, temos trabalhadoras, temos mulheres e temos crianças também trabalhando. Esse ambiente repleto aqui de máquinas, de mulheres e de crianças, ele é um ambiente muito propício para nós tratarmos de um tema extremamente relevante que alterou profundamente as relações sociais e econômicas da Europa, da Inglaterra e do mundo. E essas configurações, elas modificaram e perpetuaram práticas econômicas que se configuram até os dias atuais. E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da Revolução Industrial, que ela se refere a um conjunto de transformações profundas que tiveram início no século XVIII na Inglaterra, alterando radicalmente a economia, a sociedade e a tecnologia. Esse processo, ele marcou a passagem de uma economia predominantemente agrária e artesanal para um modelo industrial e mecanizado, impulsionado por inovações tecnológicas como a máquina a vapor e a mecanização da produção têxtil. Então, a gente vai compreender agora como esse processo ele tem início na Inglaterra. Então, percebam aqui o pioneirismo inglês. E quando eu falo em pioneirismo inglês, eu estou querendo dizer que a Inglaterra, ela foi a primeira nação do mundo, o primeiro país a passar por esse processo de industrialização. Iniciado ali no final do século XVIII, meados do século XVIII, e esse pioneirismo ele se deve a um conjunto de fatores, ou seja, a Inglaterra ela possuía vários fatores que a levaram a favorecer esse desenvolvimento industrial antes de qualquer outra nação. Por isso, eu posso dizer aqui que houve esse pioneirismo por conta desse conjunto de fatores. Então, a gente precisa entender que não foi do nada, que não ocorreu do nada essa industrialização ali na Inglaterra. E aí a gente vai compreender por que a Inglaterra ela foi a primeira nação a se industrializar. Nós temos aqui o acúmulo de
capital, ou seja, a Inglaterra ela acumulou riquezas ao longo dos séculos por meio do comércio colonial, do tráfico de escravizados e da expansão marítima. Esse capital ele foi essencial para investir na construção de fábricas, como com a compra de máquinas e o desenvolvimento de novas tecnologias. Além disso, a Inglaterra ela possuía recursos naturais abundantes. Que recursos naturais são esses? A Inglaterra ela possuía minérios de ferro, ela possuía carvão mineral, e todo esse conjunto de recursos naturais ele foi fundamental para a utilização desse material para o funcionamento das máquinas a vapor e para a indústria de metalurgia, permitindo o avanço da industrialização. Outro fator importante, a Inglaterra possuía mão de obra disponível. Isso porque, a partir do século XVI, teve início uma política que se intensificou no século XVIII. Essa política ela era conhecida como a Lei dos Cercamentos, que nada mais era do que a privatização de terras comuns. Vocês lembram que quando a gente estudou ali a Idade Média, o sistema feudal que tinha as terras comunais, as terras do senhor feudal e as terras dos servos. Então, as terras comunais eram aquelas terras comuns, as terras de pastagens, as terras que os camponeses poderiam utilizar e morar. Então, essas terras, elas passaram a ser terras privatizadas, o que levou à expulsão de milhares de camponeses dos campos, criando um contingente de pessoas sem terra e sem trabalho, que migraram para as cidades em busca de emprego nas fábricas, o que gerou essa mão de obra disponível em abundância. Outro fator, ambiente político estável. Por quê? Porque a Inglaterra, lá no século XVII, ela passou por um processo político que a gente conhece como Revolução Gloriosa, em 1688. E ela se tornou uma monarquia parlamentar, ou seja, o rei precisava da anuência do parlamento. E o parlamento, composto por nobres e por burgueses, eles conseguiam criar políticas que favoreciam as suas demandas econômicas. Temos outro fator muito importante, inovações tecnológicas. Então, se eu tenho capital, se eu tenho recursos naturais, se eu tenho um ambiente político estável, a Inglaterra possuía todo esse aparato disponível para investir em inovações tecnológicas. Outro fator bem importante também era um mercado consumidor. O crescimento da população e o aumento da produção estimularam o consumo interno. Além disso, a Inglaterra ela detinha mercados externos em suas colônias, o que garantia a venda de seus produtos externamente, já que as suas colônias eram obrigadas a comprar os seus produtos. Então, a soma de todos esses fatores fez com que a Inglaterra ela desse o passo inicial na Revolução Industrial, na produção em larga escala. Mas percebam que, para que houvesse a Revolução Industrial, qual é o conceito principal? É a mecanização das máquinas. Então, para que houvesse essa mecanização, uma invenção muito importante precisou ser criada. E aqui a gente traz essa invenção, que é a máquina a vapor de James Watt no século XVIII. E nós estamos aqui diante de James Watt, temos aqui uma máquina a vapor,
No século XVIII, a Inglaterra ela experimentou essa série de avanços tecnológicos que foram, como a gente vem falando, fundamentais para impulsionar a Revolução Industrial. E esses desenvolvimentos, eles transformaram a produção manufatureira, aumentando a eficiência e a produtividade. E alguns dos principais avanços, eles incluem algumas máquinas que a gente vai apresentar agora. E é importante a gente salientar que esse processo, ele não se deu do dia para a noite. É um processo que vai ocorrer paulatinamente, certo? Então, vão se criando algumas invenções. Essas invenções, elas vão sendo aprimoradas ao longo do tempo. Elas vão sendo melhoradas de modo com que a produção ela se torne mais eficiente. E aí a gente observa alguma dessas invenções. Nós temos aqui a spin jenny, que foi criada em 1764, inventada por James Hargreaves. Essa spin jenny foi uma máquina de fiar que permitia a um único trabalhador operar várias carretilhas ao mesmo tempo, aumentando drasticamente a produção de fios de algodão. Enquanto que anteriormente essa produção ela era feita manualmente e o trabalhador artesanal ele não conseguia fazer essa produção em larga escala. Outra invenção que vai ser fundamental nesse processo, a gente observa aqui, é a water frame. Ela foi criada por Richard Arkwright. A water frame foi uma máquina de fiar movida a água, que também aumentou a produção de fios de algodão. E ela foi fundamental na transição da produção artesanal para a produção industrial. E vocês percebem que nós estamos falando aqui sempre dessas produções voltadas para máquinas de fiar, para a produção de tecidos, porque essa foi a primeira indústria a se mecanizar, a indústria têxtil, a indústria de tecidos. Posteriormente, a invenção que vai dar um up nesse processo de industrialização é a máquina de tear mecânico, de Edmund Cartwright. Ele inventou o tear mecânico em 1784, que automatizou a tecelagem de tecidos. Essa inovação acelerou a produção e ela reduziu a necessidade de mão de obra qualificada, possibilitando a fabricação em larga escala. E aí percebam, à medida em que essas máquinas elas são aprimoradas, vai se perdendo a necessidade de mão de obra especializada. E, por fim, nós temos aqui a máquina a vapor de James Watt, que foi criada em 1769. A máquina a vapor de Watt ela foi uma das invenções mais importantes do século XVIII. E ela melhorou versões anteriores, que tornando-as mais eficientes e capazes de serem aplicadas em diversas indústrias, como a mineração, transporte e fabricação têxtil. Então, essa máquina a vapor, ela vai sair da esfera industrial e ela vai ser utilizada em diversos outros setores. Vai ser usada na locomotiva, ela vai ser usada nas embarcações a vapor. Então, ela vai expandir a sua utilização. Mas, afinal de contas, como é que funciona essa máquina aqui a vapor? A gente trouxe aqui uma convidada especial que vai nos explicar o funcionamento da máquina a vapor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de Física. Você pode estar se perguntando, o que história tem a ver com física? Tem muito a ver, principalmente porque nós vamos estudar e eu vou falar para você
o que é a máquina a vapor. Logo que em 1782, James Watt projetou e patenteou a máquina rotativa de ação dupla, onde o vapor era introduzido de ambos os lados do pistão, produzindo um movimento para cima e para baixo, permitindo que essa máquina pudesse ser usada para impulsionar mecanismos, girar rodas de carroças ou pás para movimentar navios em rios. Foi James Watt que fixou o cavalo vapor como unidade de medida para determinar a potência de uma máquina. A máquina a vapor é uma invenção que desempenhou um papel importante na Revolução Industrial. É o nome dado a qualquer motor que funcione pela transformação de energia térmica em energia mecânica, através da expansão do vapor de água. Desenvolvido no século XVIII, sua tecnologia continuou a ser utilizada e aperfeiçoada até o início do século XX. Seu funcionamento é baseado no aquecimento de água até transformá-la em vapor, que ao se expandir, exerce pressão em pistões ou turbinas, gerando movimento. E agora trago para você o funcionamento básico de uma máquina a vapor. 1. O aquecimento da água. A água é aquecida em uma caldeira por meio de uma fonte de calor, geralmente carvão, no início, produzindo vapor sob alta pressão. 2. Expansão do vapor. O vapor pressurizado é canalizado por um cilindro, onde se expande empurrando um pistão. Essa força do pistão gera movimento mecânico. 3. Condensação do vapor. Após empurrar o pistão, o vapor esfria e condensa, criando um vácuo parcial que facilita o retorno do pistão à posição original. 4. Repetição do ciclo. O processo é repetido e o movimento gerado pelo pistão pode ser usado para mover rodas, engrenagens ou outros mecanismos que você pode estar se perguntando que na história, com a descoberta da máquina a vapor, tivemos aí um impacto histórico que permitiu a automação de fábricas, o desenvolvimento de locomotivas e navios a vapor, aumentando a capacidade de produção e transporte. James Watt, um dos nomes mais conhecidos associados a esta tecnologia, aprimorou o design de máquinas pré-existentes, tornando-as muito mais eficientes. Quando as primeiras máquinas a vapor foram construídas, era inevitável compará-las à potência dos cavalos, pois a tração animal era a principal forma de facilitar o trabalho. E James Watt, um dos primeiros e pioneiros no desenvolvimento das máquinas a vapor, estabeleceu o Horse Power. Claro que nós estudamos falando aí do cavalo a vapor, como medida de potência. Então, eu deixo para você, para uma outra oportunidade, falarmos aí sobre o cavalo a vapor. Tchau! Muito bem, entendemos então o funcionamento da máquina a vapor e o quão importante ela foi no processo da Revolução Industrial para o funcionamento das máquinas, nessa questão aí dessa mudança desse trabalho artesanal para o trabalho da maquinofatura. E agora nós estamos aqui dentro de uma fábrica, mas em um outro ambiente. E percebam que estamos aqui diante de homens que estão trabalhando com afinco, um trabalho duro. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse cenário. Um galpão aqui fechado,
certo? Com homens trabalhando sem proteção, trabalhando aqui com o fogo. Percebam aqui como está esse trabalho e lembrem-se disso que a gente vai já tocar nesse assunto. Mas o importante para a gente lembrar aqui é que, diante desse cenário, é importante a gente trazer que a Revolução Industrial, além dela trazer essas inovações tecnológicas, ela também trouxe o surgimento de novos personagens sociais. E aí eu apresento a vocês a burguesia industrial e o proletariado. Nós temos aqui o burguês representado e o proletariado. O proletário, que é o operário. O que é o operário? É aquele que opera a máquina. Por isso vai ser chamado de proletariado. Bom, o burguês, esse aqui ao meu lado, ele é o burguês industrial. Ele é aquele que detém a máquina. Ele é dono da máquina, ele é o dono da fábrica, ele é o dono dos recursos naturais, ou seja, ele é o dono das minas de carvão, das minas de ferro, de toda a propriedade que possui esses recursos naturais. E é ele que vai lucrar com o trabalho dos operários, com o trabalho do proletariado. Agora, nós estamos aqui, diante do operário, do proletariado. Quem são esses? Esses personagens são aqueles que operam as máquinas, são eles que trabalham para o burguês. O que eles possuem? Eles não possuem os meios de produção. Professora, o que são os meios de produção? Segundo Marx, os meios de produção são tudo isso. É a fábrica, as máquinas, são os recursos naturais, são todos esses elementos que possibilitam a produção de bens ou serviços. Sem eles, não há como produzir bens ou serviços. E esses meios de produção pertencem à burguesia. O operário, o proletário, ele não possui os meios de produção. O que o operário, ou melhor, o que o operário aqui possui? O operário, ele não possui nada além da sua força de trabalho. Então, ele vai trocar a sua força de trabalho por um salário. E por que a gente chama ele de proletariado? De acordo com Marx, o proletariado, essa palavra, ela surge na Roma antiga e existia ali uma classe social que era muito pobre, e eles não tinham recursos. Como eles não tinham nenhum recurso, não conseguiam contribuir ali com o Estado, a única fonte que eles possuíam era de ter filhos, de ter prole para alimentar ali os exércitos, para que eles compusessem o exército. Então, eles eram chamados de proletários, porque eles tinham que gerar prole, já que eles não possuíam nenhum tipo de recurso. Então, a gente tem aqui o proletariado, que não tem nenhum tipo de recurso, não tem nenhum bem, certo? Então, nós temos aqui apresentados esses dois personagens que surgem no contexto da Revolução Industrial. A burguesia industrial, que é o burguês, e o proletariado, o operário. E vamos entender agora esse contexto da exploração durante aqui a Revolução Industrial, a exploração dessa mão de obra nas fábricas. O proletariado ele estava sujeito a longas jornadas de trabalho, eles trabalhavam cerca de 12 a 16 horas por dia. Então, eles trabalhavam de acordo com a demanda do burguês. E eles trabalhavam por baixos salários. Como havia uma grande demanda, uma grande oferta de trabalhadores, os burgueses, os patrões, eles não se importavam em perder funcionários, já que havia essa grande demanda por trabalho. Haviam muitas pessoas que queriam trabalhar, que estavam à procura. Então, os salários eles eram muito baixos. Além disso, havia também a exploração do trabalho feminino e do trabalho infantil.
como essas duas forças de trabalho eram consideradas trabalhos muito passivos, trabalhos muito obedientes, elas eram muito requisitadas e também recebiam salários mais baixos. As crianças, elas começavam a trabalhar com cerca de 5, 6 anos de idade. Por quê? Porque eram mais obedientes, tinham as mãos assim mais pequenas e elas conseguiam entrar ali nas máquinas, pegar o algodão, pegar uma ferramenta que caiu. Então, eles eram muito explorados durante esse período ali do início da Revolução Industrial. Outro problema que eles enfrentavam era a questão dos ambientes insalubres e extremamente perigosos. Como a gente observou aqui nesse cenário, eram galpões fechados, que pegavam muita fumaça, pegava muita fuligem, tinha pouca iluminação, então era extremamente prejudicial à saúde desses trabalhadores. E eles não possuíam direitos trabalhistas, não havia uma regulamentação em relação à jornada de trabalho, em relação a um salário mínimo, não tinham direito a férias, a aposentadoria. Então, essas eram as condições às quais estavam submetidos os trabalhadores durante a Revolução Industrial. Então, diante de todo esse cenário de exploração, vão surgir movimentos que vão reivindicar melhores condições. Vamos observar quais são. Nós temos aqui o ludismo, que foi um movimento caracterizado pela destruição de máquinas e equipamentos industriais por trabalhadores que viam nas novas tecnologias uma ameaça aos seus empregos e meios de subsistência. Esse movimento, ele foi um dos primeiros movimentos e ele não teve assim um caráter muito organizado. Como os trabalhadores eles estavam ali perdendo os seus empregos por conta da chegada das máquinas, eles começaram a quebrar essas máquinas, achando que isso resolveria o problema. Outro movimento que surgiu no século XIX foi o cartismo, que emergiu como um importante movimento político de trabalhadores que buscavam reformas democráticas mais amplas. Os cartistas, eles exigiam, entre outras coisas, o sufrágio universal masculino, pagamento para os membros do parlamento, para permitir que os trabalhadores pudessem ser eleitos e o voto secreto. Então, eles escreviam cartas, escreviam ali suas reivindicações, coletavam assinaturas com o intuito de levar as suas reivindicações ao parlamento. Além disso, eles passaram a formar sindicatos e associações de trabalhadores. À medida que a Revolução Industrial avançava, esses trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos e associações para defender os seus interesses coletivos. Essas organizações, elas eram inicialmente ilegais e os seus membros, muitas vezes, enfrentavam represálias como demissões, prisões e violência. E essas reivindicações dos trabalhadores durante a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, elas levaram a conquistas importantes e melhorias nas condições de trabalho, embora muitas delas tenham sido obtidas após lutas prolongadas e em resposta a pressões sociais e políticas. E aí a gente traz alguns exemplos, como em 1833, as mobilizações, elas conseguiram a proibição para o trabalho infantil para menores de 9 anos e limitou a jornada de trabalho para crianças entre 9 e 13 anos a 8 horas diárias. Então, percebam que são avanços que eles ocorrem de forma bastante lenta, né? Então, ele também introduziu a exigência de educação para crianças que trabalhavam. E quais são as consequências da Revolução Industrial? Houve o fortalecimento do capitalismo, o capitalismo como um sistema econômico que visa
o lucro, a maximização do lucro, houve uma urbanização acelerada, né, a partir da Revolução Industrial. Esses espaços urbanos, eles vão ser cada vez mais crescentes, e o surgimento de novas classes sociais, como a burguesia e o proletariado. E os impactos ambientais da Revolução Industrial, eles vão ser muito significativos. A partir da Revolução Industrial, a poluição no planeta vai ser de uma forma como nunca antes foi vista. Então, o planeta Terra vai ser modificado na sua composição ambiental como nunca antes, porque vai emitir gases que antes não haviam sido emitidos. Então, vai haver uma degradação no solo, vai haver uma degradação no ar, por conta de toda a composição, por conta de toda a fumaça que vai ser emitida, além de que da exploração dos recursos naturais em massa que vão ser explorados para a manutenção da produção em larga escala. Então, queridos, essa foi a nossa aula sobre a Revolução Industrial e a exploração do trabalho em geral, certo? Então, ficamos por aqui e até a próxima.